Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos agora para a segunda parte da revisão da prova do segundo bimestre, no qual nós vamos conversar um pouco mais sobre as forças de contato e como que elas são aplicadas nas leis de Newton. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, então primeiro vamos entender quais são as forças de contato e o que elas são, quais são as naturezas delas. Eu adiantei no vídeo anterior para vocês que as forças de contato elas têm uma natureza eletromagnética. Mais precisamente, a natureza das forças de contato é uma natureza eletrostática, pessoal. O que significa isso? Que vai sofrer ação de contato entre cargas elétricas entre elas. Que essas cargas elétricas elas podem ou não estarem em movimento. Você começa com um contato eletrostático e depois, dependendo da força aplicada, essas cargas elas tendem a ter algum tipo de movimento uniforme, não acelerado, certo? Bom, cargas que eu me refiro são cargas elétricas. Vamos ver como que essas cargas elétricas atuam em cada uma das forças, né? Como eu já tinha comentado com vocês, são 4 forças de contato elementares, que são a força normal, a tração, força de atrito e a força elástica. A força normal, pessoal, ela é responsável diretamente pelo chamado impenetrabilidade dos sólidos. Então, o que vai acontecer? Todo objeto massivo, ele tende a ser empurrado para o centro da Terra. No entanto, as mesas, as superfícies, elas teriam uma tendência de se deformar com essa atração gravitacional. Só que daí vai existir uma força de contato, que é sempre uma força normal à superfície, e ela vai estar atuando da seguinte maneira. Enquanto a superfície se deforma, os elétrons que existem sobre a superfície, eles acabam se deformando, vai aparecer uma reação contrária e repulsiva que vai fazer com que esses elétrons joguem o objeto para cima. Então, a força normal, ela depende diretamente de uma superfície. Sempre que tiver superfície, você vai ter o objeto que vai ser conduzido para cima, porque senão todos os móveis, todas as superfícies, de modo geral, acabariam se quebrando, se rompendo, né? Se fosse só o efeito da força gravitacional. E ela vai necessitar de uma superfície para empurrar, entre aspas, o objeto para cima, devido à repulsão eletrostática. Bom, então, o que acontece, né? Essa força normal, ela sempre vai ter essa natureza de repulsão eletrostática, ela sempre vai existir quando tiver superfície, e convencionou-se que o eixo do qual a força normal está atuando vai ser sempre o sentido positivo do eixo Y. Então, por exemplo, aqui você vê o objeto sobre a mesa, né? Óbvio que a gente não consegue observar macroscopicamente essa deformação que existe na mesa, a não ser que esse objeto tenha um peso muito superior ao peso da própria mesa. Mas sempre vai existir, do ponto de vista microscópico, essa deformação. Se não houver contato entre o objeto e a superfície, então não vai ter força normal. Isso precisa ficar um pouco claro na cabeça de vocês. Bom, aí a gente tem aqui alguns exemplos característicos, né? Você vai ter um objeto sobre uma superfície, uma borracha sobre uma balança. Nesse caso, a borracha ela está deitada horizontalmente sobre a superfície. Então, o que vai acontecer? A
a força-peso que existe sobre a borracha, lembra que a gente sempre tem que procurar desenhar mais ou menos no centro de massa, que nessas figuras que eu estou passando para vocês é algo mais próximo do centro geométrico da figura. Então, sempre vai existir uma força-peso, que vai ser orientada para o centro da Terra, e em repulsão a essa deformação, que vai ser causada até mesmo com certa influência da força-peso, vai aparecer a força normal, que vai manter o objeto para cima. Nesse caso específico, o que acontece? O objeto ele está em repouso sobre a superfície. Então, em módulo, a força normal é igual à força-peso. Não há necessidade de decompor as forças. Bom, então essa daqui é para a situação horizontal. Como que eu faço essa representação? Sempre que eu tiver um eixo cartesiano x e y, no qual eu vou estar indicando com vetores, com essas representações das setas, né? As forças, eu vou chamar esses diagramas de diagrama do corpo livre. Então, nesse caso, como a força, como o objeto ele realmente está em repouso, se for aplicar a primeira lei de Newton, a somatória das forças vai ser igual a quem? A normal menos a peso. E a força resultante da superposição vai ser nula, por causa do repouso. Então, daí você vem para essa situação. Está em repouso na horizontal, força normal é exatamente igual à força-peso. No entanto, nem sempre você vai ter apenas a situação que o objeto está deitado horizontalmente sobre a superfície. Às vezes vai ser necessário se carregar ou descarregar um objeto por um plano inclinado, por exemplo. Às vezes vai ser necessário fazer algum tipo de sistema. E nesse caso, que você observa aqui um plano inclinado, identifica primeiro qual que é o ângulo de abertura da superfície, né, do plano com a horizontal. Identificou o ângulo θ. Θ que nós vamos medir em graus. Daí, observa assim, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície que está sendo adotada. Então, se ela é perpendicular à superfície que está sendo adotada, o que você vai fazer? Você vai adotar o eixo perpendicular, o eixo vertical, como para o seu plano inclinado, vai traçar um sistema referencial agora transladado, né? YX, e daí você vai fazer o seguinte: traça aqui um eixo X imaginário, traça um eixo Y imaginário, e daí, pessoal, vamos começar a observar como que vai ficar a decomposição da força-peso. Eu vou utilizar a força-peso nesse exemplo, mas pode ser uma decomposição para qualquer outro tipo de força. No caso do exemplo, é a peso, mas a decomposição acontece para todas as forças, vai depender da configuração do seu sistema. Então, quando eu tenho essa parte aqui, o eixo vertical, o eixo Y, vai ser dado pela força normal. Só que daí a força-peso, ela atrai o objeto para o centro da Terra. Só que aqui ela está tangencial, ela está passando de uma maneira o vetor da força-peso, ele está se apresentando de uma maneira diagonal ao eixo, ao sistema referencial adotado. Então, eu vou projetar. Se projetar significa o quê? Eu vou projetar as decomposições da força-peso em X e da força-peso em Y. Só lembrem de seguir a orientação das setas, porque é uma indicação vetorial. E daí, eu vou tentar agora escrever essa decomposição de forças, né, no diagrama do corpo livre. Então, quem que eu vou adotar? Eu vou adotar aqui um vetor, que eu vou representar por uma seta para a força normal. Aqui é o P de Y. Vou adotar aqui um outro vetor
da força-peso em Y, orientada para baixo, no sentido negativo do eixo vertical, e no eixo paralelo, sentido positivo do eixo no sistema referencial adotado, né? Vou adotar a componente da força paralela da força. Lembrem que o sistema referencial ele vai ser ou indicado no enunciado ou adotado pela pessoa que vai resolver o enunciado. Se for, independente da situação, se for dado pelo enunciado ou se for adotado pelo usuário, pela pessoa que estiver resolvendo o problema, é importante sempre que mantenha, durante todo o problema, a orientação que existe no sistema referencial adotado. Bom, então eu representei as forças que existem no diagrama do corpo livre. Agora, o que a gente tem que fazer? Decompor essas forças. Então, eu vou voltar aqui a decompor P de Y, projetei. Vou projetar outra vez P de X. E daí, o que eu tenho que lembrar? Bom, se eu for traçar, deixa eu até fazer com uma outra cor. Se eu for traçar aqui uma reta imaginária que liga P de X à componente da força peso, então eu vou ter um ângulo θ que vai estar por aqui. Só que daí lembra da geometria de um triângulo. Um triângulo retângulo ele tem como característica que a soma de todos os ângulos tem que ser 180 graus. Então, esse daqui vai ser o ângulo reto e esse daqui necessariamente vai precisar ser o ângulo π menos θ. Só que daí, se você vai fazer a geometria de ângulos, opostos pelo vértice, né? Esse outro ângulo que vai ficar aqui dentro da sua projeção é θ. Então, o que você vai ter? Você vai fazer o seu triângulo retângulo para fazer a projeção da força-peso, nesse caso. E isso, deixa eu ver se eu... Tá dando certo aqui, tá? E ao fazer a projeção da força-peso, só um minutinho, pessoal. Sistema aqui. Deu um bugzinho. Ao fazer a projeção da força-peso, o que você vai ter? Mantém aqui as orientações das setas, né? Peso na diagonal, que é a hipotenusa do triângulo, P de Y, P de X, ângulo θ. Lembra da geometria, da trigonometria do triângulo retângulo para fazer essa decomposição. Então, o que nós vamos ter? No caso do cosseno do ângulo θ, ele vai ser sempre quem? Vai ser o cateto oposto ao ângulo, que então é P, vai ser o cateto adjacente ao ângulo, que vai ser P de Y, dividido pela hipotenusa, que é P. Então, vamos ficar com P de Y dividido por P. Lembra, cosseno, cateto adjacente, adjacente àquele cateto que é ligado ao ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa, que é o módulo da força-peso. Aqui, o que nós vamos ter? Que a componente da força-peso vertical, da peso em Y, vai ser igual a P, multiplica cruzado, cosseno de θ. P, gente, é a força-peso. Lembra lá das aulas anteriores. A força-peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, quem que nós vamos ter? Que a força-peso em Y vai ser mg cosseno de θ. E a força P de X, você pode aplicar essa mesma geometria, trigonometria agora, do seno. Então, vai ser cateto oposto ao ângulo, que é P de X dividido por P, multiplica cruzado, P de X vai ser P seno de θ, que vai ser igual a mg seno de θ. Então, você vai ter as componentes da força-peso vertical, peso no eixo vertical, e da força-peso no eixo paralelo. Ok, qual que é a relação dela com a normal? Volta no diagrama do corpo livre e observa. O que acontece? A força normal menos a força-peso
a componente da força peso em y é igual a zero, considerando que verticalmente o objeto está em repouso sobre a superfície. Então, no caso de um plano inclinado, nós podemos admitir que a força normal do plano inclinado, né, se ele estiver com uma configuração parecida com essa que eu estou adotando, então, nesse caso, a força normal, o módulo da força normal, é igual ao módulo da força da componente perpendicular da força peso, que vai ser igual, vou até tirar aqui os vetores para deixar só em módulo mesmo, que vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração da gravidade vezes cosseno do ângulo θ. Por isso, sempre que tiver o plano inclinado, né, situação de plano inclinado, tenta considerar que a força normal vai ter essa equação, mg cosseno de θ, ou n vai ser a componente p de y, e aí se transforma em mg cosseno de θ numa decomposição. E se for o plano, se a superfície for horizontal, a força normal vai ser exatamente igual à força peso, que é igual a mg. Tenta fazer essas associações, porque a força normal ela é importante encontrar toda vez que você tem superfície, e como nós vamos ver na revisão um pouquinho mais adiante, já vimos bastante em sala, para encontrar o atrito você tem que conhecer a normal, que está atuando sobre a superfície do objeto. Outra situação é que toda vez que você vai ler com uma balança, né, a massa de um objeto que está deitado horizontalmente sobre a superfície, ou vai ler a massa desse mesmo objeto que está num plano inclinado, o que você vai perceber? Que a massa do objeto do plano inclinado, que está do mesmo objeto que está sobre o plano inclinado, é menor do que a massa do objeto que está na superfície horizontal. Por quê? Por causa desse ângulo. Como tem a decomposição em cosseno de θ, lembra? Cosseno de... lembrem o seguinte, o cosseno de um ângulo, ele só vai ser o valor unitário, só vai ser o valor máximo quando o ângulo for igual a 0 graus, quando ele estiver deitado, estiver inclinado. Fora desse valor, o valor do cosseno de θ é sempre menor do que 1, né? Quando θ é diferente de 0 graus, quando então você tem alguma inclinação. Por isso que a leitura da massa feita pela balança no plano inclinado é menor do que a leitura da massa feita pelo mesmo objeto quando ele está sobre uma superfície perpendicular. Bom, a outro tipo de força que nós chamamos de força normal, pessoal, é a força-tração. A força-tração, ela vai ter um contato mais indireto sobre a superfície. O que vai estar acontecendo aqui? Bom, primeiro tem um sistema de roldana, um único sistema de roldana. Então, vamos considerar uma única roldana no sistema. Então, vamos considerar o seguinte, a força-tração é aquela força que vai existir sempre que você tiver cordas, correias, borrachas ou fios, né? Ou outros meios de transmissão que denotem esse tipo de, que sejam parecidos com esses tipos de materiais. Por quê? Imagina que você tem aqui uma corda e fazendo uma geometria, pensa numa corda bem espessa, bem larga. Se você aplicar aqui uma força sobre essa corda, o que vai estar acontecendo? Você vai transmitir essa força para todos os elétrons de uma extremidade para a outra. Então, essa transmissão de forças de uma extremidade para outra é chamada de força-tração. Eu posso aplicar uma força sobre um objeto, por exemplo, deixa eu ver se vocês enxergam. Aqui.
Eu posso estar aplicando uma força sobre essa chave sem necessariamente segurar nessa chave. Eu posso segurar em outro objeto, que aí vai ter uma cordinha, algo nesse sentido, que vai estar transmitindo a força que eu apliquei na extremidade para o objeto que está na outra extremidade da corda em si. Vai ser a mesma força aplicada. Bom, no caso do sistema que você vai ter que você vai ter uma roldana, vamos ter cuidado em lembrar os exemplos que eu passei para vocês, que nós discutimos em sala de aula, sobre essa questão da força-tração. Nesse exemplo aqui, você tem a mesma corda que está sendo ligada pela mesma roldana. Então, o que vai acontecer? A tração ela vai atuar no bloco A e a tração ela vai atuar no bloco B. Só que considerando que o bloco, no caso dessa figura, vamos chamar de uma figura A maiúsculo, ele esteja acelerado, a aceleração do movimento, gente, acontece na direção do objeto suspenso. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter uma tração que a corda vai estar aplicando sobre o objeto A. Você vai ter uma outra tração que a corda vai estar aplicando sobre o objeto B. Continua existindo as forças pesos? Continuam. Continua tendo força normal? Aqui sim. Aqui não, porque aqui o bloco está suspenso, ele não está na direção da superfície. Mas, nesse exemplo A, necessariamente, né? Vou colocar aqui, exemplo A. Quando nós vamos aplicar o diagrama de forças, o que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar do seguinte, que aqui no bloco A, ainda desprezando o atrito, né? Vai depender se o problema dizer se tem ou não atrito. Vamos considerar que para cada bloquinho desse, você vai fazer um diagrama de forças, ou seja, representação do eixo cartesiano x e y. No caso do bloco A, ele vai ter uma força normal relativa a ele. Ele vai ter uma força peso relativa à massa do bloco e a força tração. Nesse caso, se a gente fosse ainda considerar hipoteticamente que tem atrito, né, porque na vida real existe tudo, a aceleração ela estaria fazendo esse sentido. Então, o atrito, que também precisa de uma superfície, ele estaria atuando no sentido oposto. Esse daqui seria um atrito cinético. Ele estaria se opondo ao sentido oposto ao do movimento. Então, o que nós teríamos aqui? Teríamos a força de atrito, que também estaria orientada no sentido oposto do movimento. E a força tração, que é a força que o bloco exerce sobre a corda ou que a corda exerce sobre o bloco. Uma interação entre a corda e o bloco. Aí, se você for pegar o segundo bloco, que é o bloco B, ele não vai ter nem atrito e nem normal, mas vai ter a força tração, que é essa força que está o suspendendo. Então, daí você representaria aqui. Esse daqui seria o bloco A e esse daqui seria o bloco B. No caso do bloco B, novamente, vamos construir aqui o diagrama do corpo livre. E as únicas forças existentes que atuariam sobre ele seriam quem? Seria a força tração, que é a mesma, porque é a mesma corda. E seria também a força peso do bloco B. Mas nesse caso específico aqui, pessoal, quando vocês forem escrever as equações de movimento, né? Observa que como não tem nenhum objeto inclinado, não é necessário decompor os objetos. Como vocês estariam escrevendo essas equações do movimento, como que vocês resolveriam? Vamos lá. Vamos trabalhar que aqui a somatória de forças em X para o bloco A, que é o bloco que tem movimento.
seria igual a tração menos a força de atrito cinético, que ia ser igual a massa vezes aceleração. E no eixo vertical, seria igual a normal menos a peso, que seria igual a zero. Portanto, a normal seria igual a força-peso do bloco A. Tá. Lembrem que vocês precisam saber qual que é a força normal para saber qual que é a força de atrito, certo? No bloco B, a somatória das forças em Y, que só existiria em Y, né, seria igual a quem? A força-peso. Lembra que a aceleração é no sentido do bloco suspenso mais pesado, menos a força-tração, que seria igual à massa aqui do bloco A, e aqui a massa do bloco B, seria igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Para descobrir a aceleração, descobrir a tração, descobrir algo, o que vocês fariam fazer? Somar a primeira equação com a segunda equação. Então, supondo, por exemplo, que nós queiramos descobrir a aceleração desse movimento. Então, o que nós vamos fazer? Vem aqui, soma a equação 1 com a equação 2, que são as equações que têm aceleração. Então, nós teríamos o quê? Que a força tração menos a força de atrito cinético seria igual à massa do bloco A vezes a aceleração é a mesma, né? Mais a força-peso do bloco B, menos a força-tração, seria igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Aqui vocês têm que respeitar o mesmo lado das igualdades, simplifica a tração, e como resultado teria que a equação principal seria a força-peso do bloco B menos a força de atrito cinético do bloco A, que ia ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração mais a massa do bloco B vezes a aceleração. Se vocês conhecessem as massas, poderiam então descobrir quem que seria a aceleração do movimento isolando aqui. Então, a aceleração seria igual à força-peso do bloco B menos a força de atrito do bloco A, cinético, dividido pela soma das massas dos dois blocos, A e B, certo? Nesse outro caso, que nós vamos chamar de B, né, o que vai acontecer? Aqui não tem um sistema com duas roldanas, mas os dois blocos, eles estão transmitindo, né, uma força-tração entre eles. Nesse caso aqui, as forças-trações elas vão atuar em pares. Então, o que você teria? Você teria aqui a força-tração de B e a força de B com A se anularia com a força-tração de A com B. Se existisse movimento ainda, você poderia dizer que essa força também foi transmitida e haveria ainda uma força-tração de A e B por transmissão, né? Que ficaria na extremidade de A. Só que aqui, como os dois blocos estão ligados, estão unidos pela mesma corda, a força-tração que A faz sobre B anula a força-tração que B faz sobre A, permanecendo então uma tração resultante que seria a tração do bloco que foi aplicado, que é o bloco AB, certo? Bom, além da força-tração, eu já introduzi a terceira força de contato, que é a força de atrito. Pessoal, é graças à força de atrito que nós nos movemos. O atrito não é um vilão, como muitas vezes se dá a entender em certos livros ou certas aulas. Ele, na verdade, ele vai ser responsável por todo o nosso movimento. Então, o que o atrito faz? Ele é uma força de contato de superfície também.
Sempre que tiver um objeto em contato com uma superfície, é ideal, é aconselhável que se tenha um atrito, certo? Que ele não seja nulo. Por quê? Porque senão você não conseguiria nem se mover. É o atrito que faz você, que vai causar uma reação com o chão, por exemplo, ou com uma superfície, e faz o objeto se mover. Então, toda vez que tem atrito, vai ter uma deformação sobre a superfície. Deixa eu ver se eu tenho aqui o exemplo das... acho que eu tirei. Tá. Então, imagina que você tem aqui uma superfície, tá? E aqui está seu objeto. Imagina como se fosse aquelas esponjas que você tem de limpeza de veículo, por exemplo. O que acontece? Vai existir determinados pontos nessa superfície, pontos desse objeto que vão estar em contato com essa superfície. Esses pontos, eles vão criar certas asperezas, certas rugosidades microscópicas entre a área de contato, certo? Quanto mais polido do ponto de vista microscópico, né? Mais polido é menos impuro, por exemplo, entre a reação de um material e outro. Quanto mais polido for, menor vai ser o atrito. Quanto mais rugoso for, maior vai ser o atrito. Então, o que acontece? Bom, quanto maior for o atrito, o coeficiente de atrito, maior vai ser a sua dificuldade de deslizar. Então, o que acontece? Você tem aqui uma determinada força que ela vai atuar sobre a superfície e ela vai criar um certo atrito entre a superfície e o objeto, certo? Ao tocar na superfície, vai acontecer também uma certa reação de cargas elétricas e ela vai tentar te repelir, a exemplo da força normal, para frente. Só que enquanto a força normal sempre atua perpendicular, a força de atrito ela vai se opor à tendência de movimento. Então, o que vai acontecer? Vai ter dois tipos de atrito que nós podemos classificar, que é o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático, como o nome já diz, é aquele atrito que existe entre a superfície e o objeto. É feita uma força que vai fazer com que o objeto se mova. No entanto, nesse caso, o atrito ainda é tão grande, mas ele é tão grande que ele não consegue vencer a barreira da força, aliás, que a força não consegue vencer a barreira do atrito e não consegue ainda fazer com que o objeto deslize, com o objeto entre em movimento. Só que daí, à medida que a força aplicada aumenta, o objeto passa a se mover. E daí, o que nós vamos ter? Uma força de atrito cinética, né? Essa força de atrito cinética, ela vai se opor ao movimento em si, enquanto que a força de atrito estático, ela se opõe à tendência de movimento que existe, certo? Você pode tentar empurrar uma geladeira e ela não se move se você não conseguir impor a força necessária para ela se mover, mas ainda está acontecendo o atrito. Quanto maior for o coeficiente de atrito, sempre vai ser tabelado, pessoal. Quanto maior for esse coeficiente de atrito estático ou cinético, maior vai ser a dificuldade do objeto se mover. Então, ele vai ter uma velocidade menor. No caso do contato com o gelo, né, praticamente não tem atrito. O gelo é um material que você consegue deslizar sobre ele com certa facilidade. No entanto, né, você não conseguiria se deslocar se não houvesse o atrito. Você estaria girando sempre, tentando andar, caminhar sempre no mesmo lugar.
Então, vamos começar a pensar assim. Esses coeficientes de atrito, quanto maior for, maior vai ser a dificuldade de deslizar que vai existir. Falei para vocês em sala sobre o piso antiaderente, né? Ele tem um coeficiente de atrito bem elevado, próximo de 1. Então, por exemplo, em casas que tem pessoas mais idosas, é um piso adequado, porque vai dificultar o escorregar da pessoa. Qual que é a equação da força de atrito? Bom, a equação da força de atrito, ela depende do coeficiente de atrito vezes a força normal. Ok. Esse coeficiente de atrito vai ser informado para vocês. Prestem atenção nas informações que vai ser dado no enunciado. Se eu falar que o objeto não se move, pessoal, não se mover não é se mover com uma velocidade constante. É que a velocidade seja zero, que o corpo está completamente imobilizado, o corpo material. Então, se o objeto não se move, esse atrito ele é estático. Se o objeto se move, então ele tem alguma velocidade constante ou variável, então é um atrito cinético. Então, nesse caso aqui, existe movimento do objeto em si, certo? E por fim, né, tome um pouco de cuidado também com a força elástica. A força elástica é a força que é exercida sobre as molas. Como eu falei para as turmas de zootecnia em especial, essa força elástica, ela tem uma propriedade biomecânica muito grande, né? Ela causa flexibilidade nos músculos do nosso organismo. Mas, pensando um pouco do ponto de vista geral da física, não indo para a biomecânica, o que acontece? Ela vai provocar deformação nas ligações atômicas. Então, imagina que eu tenho aqui uma ligação de carbono-carbono. Acho que todos vocês já tiveram algumas noções de química. Essas ligações de carbono-carbono, do ponto de vista molecular, funcionam como se fossem molas que estão no nosso organismo e que são ligadas umas das outras. Se eu, de alguma maneira, esquento esse material, então, por exemplo, eu tenho um óleo essencial de aroeira. Bom, eu faço o tratamento desse óleo essencial de aroeira normal a 40 graus. Tá, eu vou ter uma deformação, vou ter um ΔX na ligação molecular. Se eu mudo esse aquecimento, sair de 40 graus e vou para 100 graus, então o que significa? Eu vou ter um ΔX diferente, então ele vai ser um ΔX mais alongado, né? Vocês vão ver bimestre que vem que o calor ele também deforma as superfícies, ele tende a dilatar o calor e o resfriamento tende a contrair a maioria das superfícies. Bom, do ponto de vista mecânico, você não precisa nem jogar calor. Você pode, por exemplo, pegar uma mola, esticar ou comprimir ela. Então, você vai estar produzindo um tipo você vai estar aplicando a força elástica, você vai estar tracionando essa mola de modo que você tenha força elástica. Então, o que nós temos aqui? Essa mola do meio, ela está na posição de equilíbrio. A primeira mola, ela sofreu uma deformação. Então, vamos chamar aqui, esse verdinho que devia estar mais ou menos alinhado é o X0. É chamada de posição de equilíbrio. Posição de equilíbrio, pessoal, é quando você pega a mola e você não faz nada com ela. Você simplesmente não precisa puxar a mola, você deixa ela no seu estado normal. Se você puxa a mola, você vai causar o quê? Uma deformação. Essa deformação, ela vai ser um ΔX, e esse ΔX é positivo, porque você esticou ou estirou, acho que é o nome mais apropriado cientificamente, né? Você estirou a mola. Agora, se você contrai essa mola, né? Você aperta ela, então o que você vai ter?
você vai ter um ΔX, que você vai chamar de negativo, por causa que ele está no sentido da compressão, e ele vai indicar que você comprimiu a mola. Perfeito. Bom, como que é dada essa questão da mola, né? Para você saber qual equação que você vai utilizar, pessoal, é a equação básica, é a equação da lei de Hooke, é K vezes ΔX. K, ele vai ser representado por quem? Pela constante de rigidez da mola. Essa constante de rigidez da mola é característica de cada material, pessoal. Então, se eu tiver uma constante de rigidez grande, significa o quê? Que essa mola, ela vai ter dificuldade, ela vai ser rígida, então ela vai ter dificuldade de se esticar ou comprimir. Se esse K é pequeno, significa que a mola vai ter facilidade, vai esticar e comprimir com tranquilidade. E o ΔX é a deformação que vai ser apropriada. Às vezes, como que você faz essa medida experimental da mola, né? Você tem aqui você vai ter um sistema parecido com um dinamômetro, que é aquele equipamento que eu mostrei lá no exemplo, na questão 2 da lista. Mostrei para alguns alunos também em sala de aula, né? E você vai ter uma força-peso que você vai utilizar vai ter um pezinho que você vai utilizar para deformar a mola. O que vai acontecer? Essa força elástica nesse diagrama, ela vai ser exatamente igual à força-peso. Então, o que eu vou saber aqui? Que K vezes ΔX, K é a constante da mola e ΔX é a deformação, vai ser igual a massa vezes a gravidade. Geralmente, eu posso descobrir quem que é a constante K fazendo esse experimento. A massa eu consigo medir na balança, a gravidade é 9,81 metros por segundo e o ΔX eu posso medir a deformação dele com uma régua ou uma crema, né? Outros casos, pessoal, o que vocês vão observar? Vai ter um gráfico, que é aquele que eu passei no exemplo na questão 2 e acho que na questão 3 da lista também. Então, você vai ter um gráfico da força elástica em função da deformação. Esse gráfico, dado pela lei de Hooke, gente, sempre é uma reta. Então, se eu quero encontrar a deformação da reta, ó, força igual a K ΔX. O que eu vou fazer? Eu vou escolher. Aí eu posso analisar ou pelo método geométrico ou pelo método dos mínimos quadrados. Lembra que o método dos mínimos quadrados é o modo científico mais criterioso e o método geométrico também é um método confiável, mas é um pouco mais rápido e não é tão preciso quanto o geométrico. Mas vamos supor aqui que eu escolhi 2 pontos nesse caso. Então, o que eu vou fazer? Eu calculo o coeficiente angular, seja pelo método geométrico ou pelo método dos mínimos quadrados. Então, o coeficiente angular que eu encontrar vai ser exatamente igual à constante de rigidez da mola. Depois, pessoal, eu posso conversar com vocês em sala de aula, até mesmo sobre aquela questão 2, ou vocês podem se reunir comigo, eu posso conversar individualmente, né, com cada um. Mas essa constante de rigidez da mola, ela é equivalente ao coeficiente angular da reta da força elástica em função da deformação. Bom, então, o que vai acontecer? Agora vocês já conhecem todas as forças que foram usadas em sala de aula. Para o pessoal da zootecnia, tem essa questão de força muscular, que também é uma derivada da força elástica, que eu trabalhei bem em sala de aula. Para o pessoal da agronomia, eu trabalhei um pouco mais com vocês sobre torque naquela última revisão do final do ano também, que virou uma aula revisão. Mas todas as forças que vocês precisam diferenciar bem, que são a força-peso, a força gravitacional universal
E as forças de contato, esse conjunto das quatro, elas podem ser utilizadas para resolver problemas de movimento na dinâmica. O que são problemas de movimento? Encontrar a aceleração, quando a cinemática não permite, ou determinar, por exemplo, o tipo de força que eu quero utilizar em determinado problema. Força de tração, força elástica, força normal, né? Força de atrito. Então, quais são os 3 passos básicos para se reconhecer primeiro quando você tem um problema? Acho que eu poderia até colocar um passo 0. Desenha o diagrama, geralmente vem desenhado, mas se não vier, desenha o diagrama do problema. O que é o diagrama? É aquele esboço. É fazer um homem empurrando, por exemplo, uma geladeira. É algo simples. Aí, pessoal, começa os passos importantes. A receita do bolo aqui representa pelo diagrama do corpo livre. Lembra, o diagrama do corpo livre se representa no eixo cartesiano x e y. Pega todas as forças que você identificou no problema. Quando tem bloco, faz separadamente, bloco 1, bloco 2, bloco 3. Quando tem mola, aí você vai ter que ver como que é a associação, mas pode fazer separadamente também. E aí, você vai representar aqui, tá? Todas as forças existentes na forma vetorial. Lembra, diagrama do corpo livre não é para representar a aceleração. Observa que até aqui, ó, nesse exemplo do bloquinho, eu fiz a aceleração para fora. Só fiz para indicar. Mas o que estava dentro do diagrama eram as forças existentes, que era a tração e a força-peso. Depois, o que a gente vai fazer? Pega e começa a decompor as forças tangenciais quando tiver. O que é uma força tangencial? São aquelas forças diagonais. Pode ser a tração, pode ser a peso, né? Que você vai tentar identificar aqui como que vai tracionar. E depois, pessoal, pega e aplica as leis de Newton para resolver as equações de movimento. No mesmo problema, você pode ter um eixo que não tem aceleração. Então, você pode ter, por exemplo, o eixo x com aceleração e o eixo y sem aceleração, né? Do mesmo objeto. Então, faz a somatória de forças por eixo. Faz somatória de forças em x e somatória de forças em y. Observa bem o seguinte. Quando a velocidade ela é variável, você usa a segunda lei de Newton. Você vai usar que a somatória de forças é igual a massa vezes a aceleração. Quando a velocidade é nula ou constante, você vai ter que a somatória de forças é 0. Você pode ter uma situação especial, que você tem velocidade constante e tem atrito. Nesse caso, o atrito ele entra aqui. Vai ter atrito cinético, que ele vai ter um movimento decorrente da velocidade, mas a somatória de forças no eixo que ele está atuando é nula, certo? Aí, pessoal, eu vou resolver aqui com vocês 2 problemas, né? Pelo menos começar a resolver 2 problemas para dar como exemplo, e daí a gente vai discutir os problemas da lista em sala de aula na próxima semana. Bom, então o que você tem aqui? Você tem uma figura, aí você tem o coeficiente de atrito entre os blocos e a superfície que ele fala que é igual a 0,4. Então, vai identificar, tá? Qual atrito será que é, cinético ou estático? Por enquanto, identifica aqui que é o 0,4. Aí ele fala que são 3 blocos, né? O primeiro tem 4 kg, o segundo tem 1,8 kg e o terceiro 1,2 kg. Aí ele diz que esse ângulo θ é de 30 graus. Então, determina primeiro qual que é a aceleração dos corpos. Gente, se vai ter aceleração, o coeficiente de atrito é cinético. Só que daí, pessoal, pega agora o exemplo e vamos começar a entender quais são as forças que vão existir, né? Então, primeiro, eu vou ter a força peso em todos os blocos. Então, eu vou chamar de peso de A, peso de B e peso de C, que vai ser referente a cada bloco.
eu vou adotar um sistema de referencial, porque aqui eu não tenho exatamente um bloco suspenso, né? Eu não posso dizer que a aceleração está nesse lado do bloco suspenso, mas eu estou adotando esse sistema referencial. E aí depois a gente vai comentar sobre o resultado do módulo de aceleração. Então, ó, lembra que a aceleração é a mesma para todo o sistema. Aqui eu vou ter a força normal de A, aqui eu vou ter a força normal de B e aqui eu vou ter a força normal de C. Só que tem atrito, tá todo mundo sobre a superfície, gente. Então, o que vai acontecer? Deixa eu fazer só uma correção aqui. Observe esse exemplo de um ponto de vista separatório também. Bloco A e bloco B, eles estão numa superfície horizontal. O bloco C, ele não está na superfície horizontal, pessoal. Ele está numa superfície inclinada. Então, ó, a força de atrito do bloco C, a força-peso do bloco C está orientada para baixo, certo? Aí, como eu adotei esse sistema referencial, vai ter o atrito de C, vai ter o atrito de B, oposto ao movimento, e vai ter o atrito de A, oposto ao movimento também. Só que daí, pessoal, eu vou ter uma outra força. Lembra que os blocos eles estão ligados entre si. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a força tração, que vai estar ligando A e B, só que aí como reação ao outro bloco eu vou ter a força tração também, só que daí está sendo puxado pela roldana para cá, né? Então vai continuar tendo essa tração e vai ter a outra tração da corda também, que vai estar orientada no sentido que vai ser aplicada por causa que a corda está ligada à extremidade do bloco C. Bom, então aqui nós identificamos pitorescamente as forças. Agora vem o primeiro passo, que é quem? Diagrama do corpo livre. Quando você adota o diagrama do corpo livre, você vai ter que adotar para cada bloco. Então, vou fazer para o bloco A, depois você vai fazer para o bloco B, e aí vai fazer para o bloco C também. Deixa eu só colocar aqui. Então, ó, então eu vou ter x e y para A, x e y, sistema referencial cartesiano para B, x e y para C. Tá, no bloco A, o que eu tenho? Tração para a direita, atrito. Gente, esses atritos aqui, eu chamei de força de atrito A, força de atrito B e força de atrito C. São todos atritos cinéticos, mas não são necessariamente iguais, porque a normal de A é diferente da normal de B e diferente da normal de C. O coeficiente de atrito é igual. Cuidado, não confundir as informações. Por que é igual? Porque você vai considerar que esses blocos têm massas diferentes, mas têm o mesmo material. É como se eu estivesse colocando um tijolo que tem massa de 4 kg aqui, um tijolo que tem massa de 1,8 kg aqui e um tijolo que tem massa de 1,2 kg aqui. É o mesmo tijolo, só mudou a massa dele, tá? Então, o atrito com a superfície, coeficiente de atrito cinético com a superfície é o mesmo. A não ser que eu falasse para vocês, não, pessoal, aqui tem outro material, aqui é concreto e aqui é granito. Mas aí não vou chegar nessa situação. Pensa que em termos de material de composição, todo esse plano aqui é bem homogêneo. Então, o que a gente vai ter? Bom, no caso de A, eu vou ter a força normal para cima, eu vou ter a força-peso de A para baixo, eu vou ter a força tração, a gente representa mesmo assim, mesmo anulando depois, né?
Então, eu vou ter a tração da primeira cordinha para cá e eu vou ter a força de atrito cinético. Vou chamar já de força de atrito cinético de A. Acho que vocês já entenderam que é cinético, só FA. Deixa eu ver se eu estou usando A minúsculo ou A maiúsculo. Tá. Usar tudo maiúsculo, tá, pessoal? Para manter a nomenclatura. Então, aqui eu vou mudar para A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo. C é quase bem. Vocês vão fingir que é. Ok. E força de atrito de A. Aí, no bloco B, o que eu vou ter? Eu vou ter a normal de B. Eu vou ter... gente, representar força no diagrama do corpo livre é só isso. É desenhar as setas indicando as forças. Eu vou ter a força-peso de B. Eu vou ter duas trações, né? Eu vou ter uma tração para cá e uma tração para cá. E eu vou ter a força de atrito de B, que eu vou fazer de vermelho. Então, aqui eu já vou aproveitar, fazer a força tração de C. Desculpa, fazer a força de atrito de C. Fazer a força tração de C. Eu vou desenhar aqui a normal de C. Deixa eu desenhar um pouquinho mais perpendicular. Depois lá no caderno vocês representam um pouquinho mais perpendicular, tá bom? Só que a força-peso, gente, olha, o eixo Y está passando aqui na normal. Então, eu vou ter a mesma situação. Eu vou ter que decompor P de Y e eu vou ter que decompor P de X. Essa parte de C representa um plano inclinado. Então, o que eu vou ter aqui? Vou até mudar a cor da caneta outra vez. Fazer um roxo. Então, eu vou ter o P de Y para baixo, componente perpendicular, e um P de X para a direita. Desculpem, fiz no bloco errado. No bloco C que eu quis fazer isso aqui, que é o bloco do plano inclinado, né? Aqui é. Então, eu vou ter P de Y para cá, de C, e um P de X, de C para a direita. Bom, terminei aqui minha primeira tarefa, representar o diagrama do bloco livre. Desculpa, os diagramas do corpo livre, para cada bloco. Daí agora, eu tenho que ver quais são as forças tangenciais que existem. Para quê? Para decompor. O nome certo, o nome científico, são forças tangenciais. Só que talvez na cabeça de vocês conseguem visualizar melhor como aquela força inclinada. Desculpa, aquela força diagonal, né? Que tem no plano inclinado. Aí, gente, é a mesma situação que eu tinha feito no começo do slide para vocês. Vocês têm aqui o P de X e aqui o P de Y, né? Aí eu vou representar eu vou tentar representar só essa parte de C, só tem que representar, só tem que decompor o peso em C aqui, não tem que decompor mais nenhuma, porque é nenhuma outra força diagonal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou representar, aqui é o ângulo θ, que são 30 graus, aqui é o bloco, né? Eu quero decompor só o peso, então não preciso colocar a normal, a tração e o atrito junto. Então, o que eu vou ter aqui? A força-peso, e aí eu vou decompor P de Y e P de X. Decompus demais. Na verdade, você pode parar de desenhar quando termina a seta da força tangencial, da força diagonal, que eu exagerei. Tá. Aí lembra aquele lance que eu falei para vocês de fazer o ângulo na geometria. Pega, vem aqui, faz uma projeção aqui, e aí vocês vão ter que o ângulo θ tá aqui, aí você vai ter um π menos θ, e aqui você tem o θ. Então, como que vai ficar seu desenho? Exatamente igual aquele que a gente tinha feito no começo do slide, pessoal.
Só que aqui a diferença é que o sentido da seta em x vai ser positivo. Antes eu acho que era negativo, né? Mas não faz diferença aqui não, pro ângulo. Então, eu vou ter P de y, P e P de x. Aí lembra, decompondo, cosseno. Cosseno é cateto oposto. Desculpa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de θ adjacente é o cateto ligado ao ângulo, é o P de y, dividido pelo módulo da força-peso. E seno é o cateto oposto ao ângulo, dividido por P. Então, P de y vai ser igual a P cosseno de θ e P de x vai ser igual a P seno de θ. Quer fazer a substituição? Você está falando do bloco C aqui, tá? Então, esse é o peso de C. Então, vai ser a massa de C vezes a gravidade, vezes cosseno de 30 graus. E aqui vai ser a massa de C vezes a gravidade, vezes seno de 30 graus. Pessoal, toma cuidado com o ângulo, que eu vejo que algumas pessoas ainda não conseguiram entender bem a definição. Quando eu falo seno e cosseno são funções trigonométricas. Cosseno de 30 graus é diferente de 30, não tem nada a ver. Eu falo isso porque eu já vi gente confundindo isso, não é só na sala de vocês. Eu vejo isso há uns 3 anos. Porque o pessoal, quando entra na faculdade, confunde ainda por alguma razão. Então, ó, vai na sua calculadora, pega e vê quanto que dá cosseno. Cosseno de 30 graus é 0,86. Esse é o valor que você vai usar nas contas. Seno de 30 graus é meio, se eu não me engano. É meio. Então, é um meio, 0,5 que vocês vão usar nas contas, tá? Mas, por enquanto, só mantém aqui as equações decompostas. Aí, o terceiro passo é aplicar as leis de Newton. Só que aqui daqui, pessoal, nós temos força de atrito também, como a maioria dos casos da vida real. Então, não adianta só aplicar as leis de Newton nos sistemas que só tem aceleração, nos eixos que só tem aceleração. Vai ter que aplicar em tudo. Então, faz de novo. Bloco A. Somatória de forças em Y. Vai ser igual a quem? Y. Tá. Ó, o bloco, ele tanto A quanto B, ele não está saltitando em si, não está sendo agitado, não está saltitando em cima da superfície. Então, no eixo vertical, tanto para cá quanto para cá, a soma das forças é nula. Então, a normal é igual a força-peso, normal é igual a força-peso. Vou até escrever. Então, normal em A menos peso de A é igual a 0. Normal de B menos peso de B vai ser igual a 0. Ok. Consegui, então, resolver meu problema, né? Tá. Então, já que eu consegui resolver esse meu problema, vamos trabalhar, então, com que a gente... Desculpa. E aqui no bloco B, a normal de P menos a peso é igual a 0. Qual o problema que eu consegui resolver? Identificar a normal de A, que é a massa de A vezes a gravidade, e identificar a massa de B, o normal de B, que é a massa de B vezes a gravidade. Daí, pessoal, o que mais eu vou ter? Bom, agora eu tenho que fazer a somatória de forças em X, né? Somatória de forças em X, pessoal, vai ser igual a quem? Vamos pegar aqui as forças em X que existem a soma das forças em X que existem nesses dois blocos. Então, no bloco A eu vou ter a tração menos a força de atrito cinético. No bloco B eu vou ter a tração menos a força de atrito cinético.
Então, ó, vai ser tração menos força de atrito cinético de A que vai ser igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Lembra que em X está acelerado. E em B vai ser igual a quem? A tração. B tem que voltar. Tração menos força B. Então, vai ser igual a quem? Tração menos a força B, que vai ser igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Pessoal, vocês já podem cancelar a tração se quiser ou podem manter e depois cancela no final, tá? Então, ó, eu vou tirar aqui, são as normais, e aí eu vou chamar essas equações que têm aceleração de 1 e de 2, certo? No bloco C, o que a gente vai ter que considerar? Bom, eu tenho aqui o bloco C, então vamos ver o sistema de referência que eu adotei. Então, aqui no bloco C, o que eu vou ter? Eu vou ter que a somatória das forças em Y vai ser igual a... Bom, aí vamos ver aqui quem que eu tenho. Eu vou ter a força de atrito em C menos a componente da força peso de C, certo? E daí, o que eu posso concluir? Que a força normal em C vai ser igual a componente da força peso de C, que vai ser igual a massa de C, vezes a aceleração da gravidade, vezes cosseno do ângulo θ. No caso de X, vamos ver como é que tá. O bloco ele não está exatamente suspenso, caído, ele continua sendo mantido pela corda, né? Você tem uma certa aceleração. Só que você adotou aqui como sentido positivo para a aceleração. Então, o sentido positivo nesse caso vai ser o sentido da força P de X. Então, quem que vai ficar? Então, você vai ter que a somatória de forças em X para C, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, vai ser igual a peso C, ao peso de X para a força C, menos a força de atrito em C, menos a força tração. A tração eu estou representando com a mesma letra porque é igual, por ser a mesma corda. Que é igual a massa de C vezes a aceleração. Ok, tenho a normal. E eu tenho a equação 3. Para encontrar a aceleração, pessoal, o que vocês vão fazer? Vou aumentar aqui, eu vou aumentar os slides. E daí, vamos somar as equações 1, 2 e 3. Então, somando 1, 2 e 3. Bom, quando eu somar as equações 1, 2 e 3, que são as equações que têm aceleração, o que vai acontecer? Somar aqui, tração menos a força de atrito em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Depois, menos força de atrito em B vai ser igual a massa de B vezes a aceleração. E aí, depois, eu tenho que a massa de C vezes a... Desculpa. Aqui em X, que é peso menos a força de atrito em C menos a tração é igual a massa de C menos a aceleração. Então, a força peso de X menos a tração menos a força de atrito em C é igual a massa de C vezes a aceleração. Coloca todo mundo junto. Agora vai somar os lados da igualdade. Então, vai ficar a equação principal, que é essa,
que nós vamos obter a equação resultante. Tração menos força de atrito no bloco A, menos força de atrito no bloco B, mais a força peso em X, a componente paralela de C, menos tração, menos força de C, é igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, vezes a aceleração. Corta as trações, simplifica, né? E daí o que nós vamos ter? Como equação principal, que é a componente da força em C de X, menos a força de atrito em A, menos a força de atrito em B, menos a força de atrito em C, vai ser igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, vezes a aceleração. Daí, gente, se vocês olharem com calma, essa daqui é a equação resultante, que ficou quando você aplicou as leis de Newton. O que vai acontecer? Se você olhar com calma para essa equação resultante que tem quando você utilizou as leis de Newton, você vai perceber que a sua única incógnita é a aceleração do movimento. Por quê? O peso em x de C, vamos para os dados agora. Antes de começar a fazer qualquer conta, né? Antes de começar a fazer qualquer manipulação, vamos ver o que a gente substitui agora de dados concretos. A massa de A, o enunciado deu que são 4 kg. A massa de B é 1,8 kg. E a massa de C é 1,2 kg. Tá. Aí agora você tem que começar a calcular as outras informações. A componente paralela em C vai ser quem? A massa de C vezes a gravidade vezes seno de 30 graus. Aí o que você vai fazer? Vai ser igual a 1,2 kg vezes 9,81, que é a gravidade, seno de 30 no meio, né? Então, seno de 30, 0,5. Aí você calcula aqui a componente paralela de C. Aí faz o cálculo normal, 1,2, 9,81 vezes meio, que é 5,8, faltou um 8 aqui, 886 newtons. Tá bom? Tá, achou essa. Vamos para a força de atrito normal. Força de atrito. Desculpa, vamos para as forças de atrito. Cinético. Então, a força de atrito cinético vai ser igual a quem? Do bloco A. Vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético, que é o mesmo, 0,4, vezes a normal de A. Tá, quem que é a normal de A? Bom, atrito cinético é 0,4. O enunciado mostrou pra gente. Normal de A é a massa, é o peso de A. Então, é a massa de A vezes a gravidade. Então, vai ser igual a massa de A vezes a aceleração da gravidade. Então, vai ser igual, substitui aqui, 0,4, que é do coeficiente de atrito cinético, massa são 4 kg e gravidade, aceleração da gravidade, 9,81. Que vai ser igual a 15,696 newtons, né? Estamos falando em força, tem que usar como unidade de medida em newtons. Achou? Força de atrito em B, pessoal, quem que vai ser? Mesma coisa. Vai ser coeficiente de atrito cinético vezes a normal de B. É a mesma coisa na forma de calcular, mas o valor final vai ser diferente, porque a normal de B é um pouco diferente. Vai, atrito cinético, 0,4 é N de B. Normal de B é a massa de B vezes a gravidade, então vai ser 0,4, massa de B 1,8, gravidade 9,81. Vai ser um pouco menor, porque a massa é menor. Então, vai ser igual a 7,03063. E daí, pessoal, a força de atrito em C, já calculei, falta essa. Tá, então vai ser igual a quem? A força ao coeficiente de atrito
cinético vezes a normal de C. Só que a normal de C era quem? É a massa vezes a gravidade vezes cosseno. Então, volta aqui, ó, vezes cosseno do ângulo θ. Então, vai ser igual a quem? A 0,4 vezes a massa, que é 1,2, vezes a gravidade, que é 9,81, vezes cosseno de 30 graus. Lembra que cosseno de 30 graus é 0,866. Deixa eu confirmar, que eu também esqueço esses resultados de função, mas é isso mesmo. Isso. Então, vai multiplicar então 0,866 por 9,81 por 1,2, né? Por 0,4. Então, vai dar 4,08 newtons aproximadamente. Eu fiz um arredondamentozinho, tá? Agora, a gente substitui os valores. Pega aqui a equação resultante. Então, ó, no lugar da força peso em X, são 5,886. Então, vai ser igual a quem? 5,886 newtons. No lugar da força de atrito em A, do bloco A, 15,696. No outro de B, 7,0632. No outro, quem? Que vai ser mais? 4,08, né? Isso. Que vai ser igual a massa de A, que são 4 kg, a massa de B, que são 1,8 kg, massa de C, que é 1,2, vezes a aceleração. Somando, acho que dá 7. 4 mais 1,8 mais 1,2, aqui deu 7. Então, a aceleração, aí tem que somar todo mundo aqui. Então, vai ser 5,886 menos 15,696, cuidado dos sinais, menos 7,0632, menos 4,08. Acho que eu fiz errado. 5,886 menos 15,696, 7,0632, 4,08. Então, vai... tá dando... Não tem como ser positivo. Tá. Então, vai ser igual a menos 20,9532. Aí, divide por 7, dá mais ou menos 3. Quase 3, né? Pessoal, então quando tem uma aceleração negativa de resultado, o que aconteceu? Foi a escolha do nosso referencial, foi a contrária do movimento. O que vocês querem saber? O módulo, né? A aceleração escalar. O módulo da aceleração é o 2,99, os 3. O sinal negativo foi porque nós escolhemos, certamente, né? Eu escolhi o sentido errado da aceleração. Provavelmente ela está para cima. Se eu tivesse adotado esse sentido, vai para cá, né? Então seria o sentido positivo. Só que daí eu ia ter que inverter, nós íamos ter que inverter, fazer as adequações necessárias. Não tem problema se você escolher o sentido e um sentido da aceleração negativa. Foca que você tem que descobrir o módulo da aceleração e justifica dizendo que você escolheu o referencial negativo arbitrariamente. Você não tinha como saber, nesse caso, se a aceleração seria positiva ou não, certo? E para achar a tração, pessoal, escolhe uma das equações de Newton. Escolhe a primeira, por exemplo, você já tem a força de atrito e a massa vezes a aceleração, e faz o seguinte: tração. Não vou calcular com vocês, mas seria só isso. Então, calculando a tração,
pela equação 1, por a equação 1, né? Pela é feio. Pela é o errado do português. Não é tão errado, mas é feio. Então, você vai ter que a tração vai ser a massa de A vezes a aceleração, mais a força de atrito de A. Então, a massa de A é 4, a aceleração é 2,99, mais quanto que é a força de atrito em A? 15,696, né? 15,696, vou fazer para vocês. Então, vai ficar 4 vezes 2,99, mais 15,696 vai dar aproximadamente 27,66 newtons. Então, essa seria a tração na corda. Vocês podem substituir a tração na equação 1, na equação 3, o resultado vai ser o mesmo. Pessoal, vou terminar essa parte da revisão por aqui. Aí eu faço mais um exercício no outro vídeo com vocês, porque já se estendeu bastante. E aí depois finaliza a revisão teórica e a gente vai para a sala de aula resolver os exercícios na semana que vem, como eu já disse, tá bom? Até mais, pessoal!